Bom, aqui nessa quinta aula, nós vamos falar então sobre o fluxo de caixa pessoal projetado, que além das utilidades citadas, que a gente citou na aula de número 4, os registros das receitas e despesas, eles contribuem para projetar o fluxo de caixa do próximo período. Porque você planejou tudo para esse mês, observou o fluxo, viu o que dá certo, o que não dá. Então, agora ele serve para você projetar o mês que vem, para que o mês que vem não te pegue de surpresa. E se alguma coisa acontecer, você está estabilizado, tá? Então não vai balançar tanto, tá bom? Então essa contabilização, ela pode ajudar a prever endividamentos ou folgas no orçamento. Se você faz isso, então você vai saber se mês que vem você vai ter um dinheirinho sobrando ou se mês que vem você vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que ter uma receita um pouco maior, tá? Então, fluxo de caixa pessoal projetado vai lhe dar isso é muito importante. E, claro, normalmente, em um domicílio, a renda é oriunda de salários e não costuma variar muito. Então, isso pode ser positivo de um lado e pode ser perigoso de outro quando se não tem um destinamento, uma destinação, acho que a palavra certa é essa, falei uma palavra muito errada aqui, né? Uma destinação acerca dos rendimentos, né? Então você sabe que o salário é fixo, então não dá para fazer muita coisa achando que vai acontecer milagre no final do mês ou no mês que vem, né? Bom, além disso, há determinados gastos que são despesas fixas e possuem uma variação percentual muito baixa de mês para mês, que aí é aquela questão da água, da luz, internet, mensalidade de escolas, enfim. Então, são despesas fixas e a variação é muito pequena, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Aí você tem, por exemplo, a possibilidade de realizar um fluxo de caixa projetado a partir das receitas de despesas fixas. Também é possível inserir despesas e receitas eventuais que já são previstas. Por exemplo, que uma vez por ano, no mês tal, você tem o IPVA, uma vez por ano no mês tal, ou se é dividido em parcelas, você tem durante tantos meses do ano o IPTU, imposto de renda e entre outras despesas. Então você vai conseguir projetar isso. Projetando isso, você sabe o quanto você precisa trabalhar, o quanto você precisa economizar, o quanto você precisa se organizar, o quanto você pode descansar, o quanto você não pode descansar. Então você tem uma previsão, isso é muito importante, muito importante. A partir dessa projeção, é possível saber qual a folga no orçamento, para você poder ampliar os seus investimentos ou até mesmo fazer um gasto eventual. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Então, com esse planejamento, você consegue saber se é possível a viagem e quando ela será possível, tá? E, claro, além disso, é possível prever uma situação de endividamento, entendeu? E, de repente, você consegue prever que daqui a 6 meses você vai estar no risco de um endividamento, então você consegue restringir os gastos durante esses 6 meses para que quando chegar lá você não passe aquele endividamento, porque veja só, é um fluxo de caixa projetado. Se é projetado, você previu, né? Você preveu que lá na frente haverá uma possibilidade de endividamento, então eu vou agora enxugar agora, fazer aquilo que José fez, né? José disse, olha, vamos ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, então, olha, durante a vaca gorda a gente vai economizar para quando chegar a vaca magra a gente não passar fome. Então foi isso que José fez e é isso que muitas vezes eu não faço, é isso que muitas vezes você não faz, e aí chega o dia e diz, e agora? Agora a gente vai viver o que a gente plantou, né?
agora a gente vai viver o que a gente plantou. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, eu disse a ela, olha, o que nós estamos vivendo agora não é a prova. Eu estou numa provação de Deus. Não, você não está numa prova. Muitas vezes pode ser sim uma provação de Deus, mas muitas vezes não é uma provação de Deus. É só a colheita de sementes ruins que você plantou ou simplesmente não houve um plantio, então não tem o que colher. Não tem o que colher. Então não é uma provação, é uma colheita, tá? Bom, o fluxo de caixa para investimentos, ele serve para avaliar quais valores ganhos mensalmente que vão ter como finalidade os investimentos. Por exemplo, quando você faz um fluxo de caixa, descontado, pode sobrar 20% do seu salário. Esse valor, ele pode ter a sua alocação entre ativos de receita fixa, ou receita variável, ou para montar uma reserva de emergência, por exemplo, tá? Então, assim, esse indicador vai ajudar você, que é um investidor, a ter uma visão mais clara sobre seus apontes mensais, o que vai tomar o acompanhamento, vai tornar o acompanhamento da sua rentabilidade muito mais fácil, tá? Então, sobre fluxo de caixa projetado, é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? É muito importante que se faça isso, ok? Bom, vamos para a sexta aula. Na sexta aula eu quero falar com você sobre orçamento pessoal. Vamos lá?